Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 38. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas de rodapé das Bíblias Católicas de Estudo. Hoje iremos ler Êxodo, capítulos 19 e 20, também Levítico, capítulo 13, além de Salmos, número 73, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulos 19 e 20. No terceiro mês depois de sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: Eis o que dirás à família de Jacó. Eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes à minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz: Faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor lhe disse: Eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse: Vai ter com o povo, e santifica-o hoje e amanhã, que lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque, depois de amanhã, o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Fixarás ao redor limites ao povo, e lhes dirás: Guardai-vos de subir ao monte ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo. Quando soar a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e os santificou, e lavaram as suas vestes. Em seguida, disse-lhes: Estai prontos para depois de amanhã. Não vos aproximeis de mulher alguma. Na manhã do terceiro dia houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Também os sacerdotes, que são autorizados a se aproximar do Senhor, santifiquem-se para que o Senhor não os fira. Moisés respondeu ao Senhor: O povo não poderia subir ao monte Sinai, pois vós no-lo ordenaste expressamente, dizendo: Fixa limites ao redor do monte, e declara-o sagrado. Vai, disse-lhe o Senhor, desce. Subirás em seguida com Arão, porém não ultrapassem os limites os sacerdotes e o povo, ao subir junto do Senhor, para não acontecer que ele os fira. Moisés desceu então ao povo e falou-lhes. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor, teu Deus, em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra.
Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor, teu Deus. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu-lhes: Não temais, porque é para vos provar que Deus veio e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde se encontrava Deus. O Senhor disse a Moisés: Eis o que dirás aos israelitas: Vistes que vos falei do céu. Não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro, para pôr ao meu lado. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedras talhadas, pois levantando um cinzel sobre a pedra, a terás profanado. Não subirás ao meu altar por degraus, para que se não descubra a tua nudez. Levítico, capítulo 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando o homem tiver um tumor, uma inflamação ou uma mancha branca na pele de seu corpo, e esta se tornar em sua pele uma chaga de lepra, ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará o mal que houver na pele do corpo. Se o pelo se tornou branco naquele lugar, e a chaga parecer mais funda que a pele, será uma chaga de lepra. Após examiná-lo, o sacerdote verificará o fato e declarará impuro o homem. Se houver na pele de seu corpo uma mancha branca, que não parecer mais funda que a pele sã, e o cabelo não se tiver tornado branco, o sacerdote isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a chaga parecer não ter progredido e não se tiver estendido pela pele, ele o isolará uma segunda vez durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará novamente. Se a parte afetada perdeu a sua cor e não se tiver estendido por sobre a pele, o declarará puro. É uma simples inflamação. O homem lavará suas vestes e será puro. Mas se a inflamação se estender por sobre a pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para ser declarado puro, se lhe mostrará uma segunda vez. Se o sacerdote verificar a extensão da inflamação por sobre a pele, o declarará impuro. É lepra. Quando o homem for atingido pela lepra, será conduzido ao sacerdote, que o examinará. Se houver na sua pele um tumor branco, e este tiver branqueado o cabelo, e aparecer a carne viva no tumor, é lepra inveterada na pele de seu corpo. O sacerdote o declarará impuro. Não o isolará, porque é imundo. Se a chaga se estendeu por toda a pele do doente, da cabeça aos pés, o sacerdote que o examinar, verificando, segundo o que viu, que a lepra cobre toda a pele, o declarará impuro. Como se tornou completamente branco, é puro. Mas no dia em que se perceber nele a carne viva, será impuro. O sacerdote, vendo a carne viva, o declarará impuro. A carne viva é impura, é a lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, o homem irá ao sacerdote, que o examinará. Se a chaga se tornou verdadeiramente branca, o sacerdote o declarará puro. Ele está puro. Quando o homem tiver tido na pele de seu corpo uma úlcera que foi curada, e no lugar da úlcera aparecer um tumor branco ou uma mancha de um branco avermelhado, esse homem se apresentará ao sacerdote para ser examinado. Se a mancha parecer mais funda que a pele, e o cabelo se tiver tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É uma chaga de lepra, fornada na úlcera. Mas, se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha, e ela não parecer mais funda que a pele, e se tiver tornado de uma cor pálida, isolará esse homem durante 7 dias. Se a mancha se estender por sobre a pele, o sacerdote declarará o homem impuro. É uma chaga de lepra. Mas, se a mancha ficou no seu lugar, sem se estender, é a cicatriz da úlcera. O sacerdote declarará puro.
Quando o homem tiver na pele uma queimadura de fogo, e a cicatriz dessa queimadura apresentar uma mancha branca ou de um branco avermelhado, o sacerdote o examinará. Se o cabelo se tornou branco na mancha, e essa parecer mais funda que a pele, é a lepra que se formou na queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É uma chaga de lepra. Se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha, e que ela não parece mais funda que a pele, e se tiver tornado de uma cor pálida, isolará esse homem durante 7 dias. Depois disso, o examinará. Se a mancha tiver se estendido por sobre a pele, o sacerdote declarará impuro. É uma chaga de lepra. Mas, se a mancha ficou no mesmo lugar, sem se estender por sobre a pele, e se tiver tornado de uma cor pálida, é o tumor da queimadura. O sacerdote declarará puro, pois é a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma chaga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a chaga. Se ela parecer mais funda que a pele, e nela houver os cabelos finos e amarelados, o sacerdote declarará impuro o enfermo. Esta é a tinha, a lepra da cabeça ou do queixo. Se o sacerdote averiguar que a chaga da tinha não parece mais funda que a pele, e nela não houver cabelos pretos, o sacerdote isolará durante 7 dias aquele que tem a chaga da tinha. No 7º dia, o examinará. Se a tinha não se espalhou, nela não houver cabelo amarelado, e a chaga não parecer mais funda do que a pele, o enfermo fará a barba, exceto no lugar da chaga, e o sacerdote o isolará, de novo, durante 7 dias. No 7º dia, o examinará. Se a tinha não se espalhou por sobre a pele, e a chaga não parecer mais funda que a pele, o sacerdote o declarará puro. Ele lavará suas vestes e será puro. Se, entretanto, depois que o tiver declarado puro, a tinha se estender por sobre a pele, o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará o cabelo amarelo, porque o homem é impuro. Se a tinha lhe parece estacionária, e nela houver crescido cabelos pretos, ele sarou. O homem está puro e o sacerdote o declarará como tal. Quando o homem ou mulher tiver na pele manchas brancas, o sacerdote o examinará. Se essas manchas na pele são de um branco pálido, são manchas superficiais. Ele é puro. Quando o homem perder os seus cabelos, ele será simplesmente calvo, mas será puro. Se lhe caírem os cabelos da fronte, ele terá a fronte calva, mas será puro. Mas se na parte calva posterior ou dianteira se encontrar uma chaga de um branco avermelhado, é a lepra que se declarou na parte calva posterior ou dianteira. O sacerdote o examinará. Se o tumor da chaga for de um branco avermelhado na parte calva posterior ou dianteira, tendo o aspecto da lepra da pele do corpo, esse homem é leproso, é impuro. A sua lepra está na cabeça. Todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas e a cabeça descoberta. Cobrirá a barba e clamará, impuro, impuro, enquanto durar o seu mal. Ele será impuro. É impuro. Habitará só, e a sua habitação será fora do acampamento. Quando a lepra aparecer numa veste de lã ou de linho, no tecido de tela ou de trama, de lã ou de linho, numa pele ou num objeto qualquer de pele, se a mancha na veste, na pele, no tecido de tela ou de trama ou no objeto de pele for esverdeada ou avermelhada, é uma lepra. Será mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará durante 7 dias o objeto atingido pelo mal. No 7º dia examinará a chaga. Se ela se tiver espalhado pela veste, pelo tecido de tela ou de trama, pela pele ou pelo objeto de pele, seja qual for, é uma lepra roedora. O objeto é impuro. Queimará a veste e o tecido de tela ou de trama, de linho ou de lã, o objeto de pele, seja qual for em que se encontre a mancha, porque é uma lepra roedora. O objeto será queimado no fogo. Mas se o sacerdote verificar que a mancha não se espalhou pela veste, pelo tecido de tela ou de trama, ou pelo objeto de pele, mandará lavar o objeto afetado e o isolará uma segunda vez durante 7 dias. Em seguida examinará a mancha, depois que ela tiver sido lavada. Se não mudou de aspecto nem se espalhou, o objeto é impuro. Tu o queimarás no fogo. A mancha roeu o objeto de um lado a outro. Mas se o sacerdote verificar que a mancha lavada tomou uma cor pálida, arrancará da veste, da pele ou do tecido de tela ou de trama. Se ela voltar novamente à veste, ao tecido de tela ou de trama, ou ao objeto de pele, é uma erupção de lepra. Tu queimarás no fogo o objeto atingido pela mancha, mas a veste, o tecido de tela ou de trama, o objeto de pele, seja o que for, que tiveres lavado e do qual a mancha tiver desaparecido, será lavado uma segunda vez e será puro. Tal é a lei relativa à mancha de lepra, que atacar as vestes de lã ou de linho, os tecidos de tela ou de trama, ou qualquer objeto de pele. É segundo ela que se declararão esses objetos puros ou impuros.
Salmo 73. Hino de Asaf. Por que, Senhor, persistis em nos rejeitar? Por que se inflama vossa ira contra as ovelhas de vosso rebanho? Recordai-vos de vosso povo que elegestes outrora, da tribo que resgatastes para vossa possessão, da montanha de Sião onde fizestes vossa morada. Dirigi vossos passos a estes lugares definitivamente devastados. O inimigo tudo destruiu no santuário. Os adversários rugiam no local de vossas assembleias, como troféus hastearam suas bandeiras. Pareciam homens a vibrar o machado na floresta espessa. Rebentaram os portais do templo com malhos e martelos. Atearam fogo ao vosso santuário. Profanaram, arrasaram a morada do vosso nome. Disseram em seus corações, destruamo-los todos juntos. Incendiai todos os lugares santos da terra. Não vemos mais nossos emblemas, já não há nenhum profeta. E ninguém entre nós que saiba até quando. Ó Deus, até quando nos insultará o inimigo? O adversário blasfemará vosso nome para sempre? Por que retirais a vossa mão? Por que guardais vossa destra em vosso seio? Entretanto, Deus é meu rei desde os tempos antigos. Ele que opera a salvação por toda a terra. Vosso poder abriu o mar. Esmagastes nas águas as cabeças de dragões. Quebrastes as cabeças do Leviatã e os dentes como pasto aos monstros do mar. Fizestes jorrar fontes e torrentes. Secastes rios caudulosos. Vosso é o dia, a noite vos pertence. Vós criastes a lua e o sol. Vós marcastes a terra seus confins. Estabelecestes o inverno e o verão. Lembrai-vos, o inimigo vos insultou, Senhor, e um povo insensato ultrajou o vosso nome. Não abandoneis ao abutre a vida de vossa pomba. Não esqueçais para sempre a vida de vossos pobres. Olhai para a vossa aliança, porque todos os recantos da terra são antros de violência. Que os oprimidos não voltem confundidos, que o pobre e o indigente possam louvar o vosso nome. Levantai-vos, ó Deus, defendei a vossa causa. Lembrai-vos das blasfêmias que continuamente vos dirige o insensato. Não ouvideis os insultos de vossos adversários e o tumulto crescente dos que se insurgem contra vós. Muito bem. Ouvimos então hoje os israelitas chegando ao Monte Sinai. Ali será um acampamento longo, onde vão passar os próximos 11 meses e não retomam a viagem em direção a Canaã até o capítulo 10 do livro de Números. Moisés então sobe ao monte para encontrar Deus e escutar seus desígnios. Na fala de Deus existe o termo condicional, que é se obedecerdes e se guardardes. Isso porque, para experimentar suas bênçãos e benefícios, Israel deve aderir à aliança conforme apresentado nos 10 mandamentos e no Código da Aliança. E, atendendo a essas condições, eles serão um povo particular entre todos os povos. Isso mostra que, por eleição divina, Israel é estimado e amado de uma maneira especial. Essa circunstância de nação mais favorecida é um grande privilégio, mas bem como as responsabilidades descritas no versículo logo em seguida. E como também nos diz no Catecismo, número 2810, a partir da aliança do Sinai, este povo é seu e deve ser uma nação santa ou consagrada. É a mesma palavra do hebraico, porque o nome de Deus habita nele. Deus então declara que eles serão um reino de sacerdotes. Isso demonstra que a declaração do Sinai equivale a uma vocação nacional, para ser formada em santidade e para servir como mediador sacerdotal e missionário, a fim de levar o mundo para mais perto de Deus. Então o povo diz que fará tudo o que o Senhor disse, e Deus pede que se preparem, porque ele descerá à vista de todo o povo sobre o Monte Sinai. E então do versículo 16 ao 25 nos mostra a teofania, ou seja, uma manifestação de Deus, que revela a glória e a grandeza dele. A cena combina elementos de tempestade, vulcão e terremoto. O propósito dessa poderosa exposição é encher o coração de Israel com o santo temor de Deus. Então, após sua manifestação, Deus pede a Moisés que vá e volte somente com Arão. E é aí onde entramos no capítulo 20 do Êxodo, responsável pelos 10 mandamentos. Do versículo 1 ao 17 desse capítulo 20, há o pronunciamento de Deus acerca dos 10 mandamentos. Eles são inscritos nas 2 tábuas de pedra. Estas leis esboçam os 2 preceitos da caridade. O amor a Deus, que é do 1º ao 3º mandamento, e o amor ao próximo, que é do 4º ao 10º mandamento. Além disso, há 2 questões que exigem esclarecimentos. Primeiro, há certa dúvida sobre a correta divisão dos mandamentos, já que o Êxodo define o número em 10, lá no capítulo 34, mas 14 mandamentos são apresentados. Nós, católicos, e também os luteranos, leem dos versículos 3 ao 6 como o 1º mandamento e separam o versículo 17 no 9º e 10º mandamento. A ortodoxia oriental, junto com a maior parte protestante, considera dos versículos 4 a 6 como o 2º mandamento, em vez de parte do 1º. E o versículo 17, que nós separamos em 2, eles utilizam como um só.
e todas as tradições interpretam os versículos de 8 a 11 como uma única prescrição sobre a observância do sábado. A segunda questão que precisa ser esclarecida é que o cristianismo, começando com o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, geralmente amplia o escopo dos mandamentos, que é quando Jesus fala, vós ouvistes isso, eu porém vos digo, e ele aprofunda o modo como viver esses mandamentos. Isso se deve a vários aspectos morais e teológicos da revelação cristã que excedem os padrões da fé e de vida definidos para Israel. Pois, como diz o Evangelho de São João, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então haverá uma ampliação desses mandamentos com a vinda de Cristo. Vamos então a algumas observações em alguns mandamentos. O primeiro fala sobre o monoteísmo, ou seja, um único Deus. O Senhor exige a adoração exclusiva do seu povo e recusa-se a tolerar qualquer culto a outros deuses ou confecção de ídolos. Juntos, o monoteísmo e o culto sem imagens tornam a religião de Israel radicalmente diferente dos cultos pagãos do mundo bíblico. Proíbe representações do Senhor em forma material, comparando ele à imagem de qualquer outra criatura viva. Tem em vista o perigo de formar um ídolo. Esse mandamento ele não proíbe as descrições literárias de Deus, só a representação da imagem dele. E agora o ensinamento da igreja para não ficarmos confusos. Com a vinda de Jesus Cristo, como a verdadeira imagem de Deus, introduz uma nova organização de culto que transcende esta restrição da aliança no Sinai. Como diz em Colossenses 1,15, referindo-se ao Cristo, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, uma vez que o Pai fez-se visível no Filho, a Igreja crê que pode descrever corretamente sua imagem de formas visíveis e artísticas. Anjos e santos também podem ser reproduzidos em ícones na medida em que a imagem de Cristo brilha através deles. A adequação da arte sacra e sua ligação com a encarnação foi afirmada pelo Concílio de Nicéia, número 787. Quem quiser aprofundar mais sobre isso, leia os parágrafos 1159 a 1162 e 2129 a 2132 do Catecismo da Igreja Católica. O mandamento ainda fala sobre não prostrar-se, que é aqui entendido como um ato de adoração diante de um ídolo. O mandamento não proíbe, porém, ou mesmo imagina, honrar outra pessoa com tal gesto. Por exemplo, a honra que é dada a cada pessoa ao ajoelhar-se diante de um rei, a honra que um noivo passa para a noiva ao ajoelhar-se diante dela. Então a Igreja ensina que existem níveis de honra. Outro mandamento que cabe à nossa atenção é o terceiro, que exige o sábado de descanso para as famílias e os rebanhos. Os cristãos cumprem o descanso sabático ao observar o descanso dominical. Dois fatores contribuem para a mudança do sábado para o dia do domingo. Primeiro, que o domingo recorda o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. E segundo, que a morte e a ressurreição de Jesus geram uma nova criação e uma nova redenção que superam a velha ordem imortalizada pelo sábado. O culto do domingo pode ser remontado até os primeiros dias do cristianismo, de acordo com as Escrituras, como nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, que diz, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. Ou seja, a missa no primeiro dia da semana. Também pode ser encontrado nos escritos cristãos antigos como o Nadidaquê, que é o primeiro catecismo escrito por volta dos anos 60 a 90 d.C., onde o capítulo 14 fala sobre a celebração dominical. Tendo visto então essas observações que são mais cruciais sobre os mandamentos, vamos então ao capítulo 13 de Levítico, onde ouvimos toda a lei acerca da lepra, onde a opinião geral considerou como punição por um pecado cometido. Como ouvimos no livro de Jó, diversas vezes seus amigos o acusando de ter pecado por estar com aquelas enfermidades no corpo. A situação do leproso era sempre muito dolorosa. Ele tinha que viver em aldeias ou campos longe da cidade. Quando se mudava de um local para o outro, devia sair avisando, gritando que era um homem impuro, usava vestes rasgadas e cabelos soltos para ser identificado com facilidade. Nos evangelhos, essas pessoas pobres e doentes frequentemente aparecem, das quais Jesus frequentemente os cura e os purifica. Então, diante dos mandamentos, o versículo que me chama a atenção nesse trecho e que eu quero reforçar para vocês é quando Moisés diz ao povo, não temais, porque é para vos provar que Deus veio e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. Todas as vezes que acharmos difícil demais os mandamentos, saibamos que Deus nos concedeu a graça de termos os sacramentos à nossa disposição para nos ajudar a realizar a vontade dele. E por mais difícil que possa parecer, tenhamos diante dos nossos olhos a obediência do Filho ao Pai. E assim, buscar ter a nossa máxima obediência possível e pedir a graça a Deus, para ainda mais podermos ser agradáveis a Ele. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.